Então, olha só, a gente já caracterizou conceitos gerais e funções, a gente já caracterizou o mecanismo de ação enzimática, a gente já caracterizou os modelos de reação das enzimas, chave, fechadura, ajuste induzido. A gente já caracterizou as propriedades das enzimas e da reação enzimática. E falamos dos fatores externos que influenciam na velocidade de reação. Relembrando, temperatura. Toda enzima tem uma temperatura ideal, na qual a velocidade de reação é máxima. Acima da temperatura ideal, velocidade de reação diminui, causando desnaturação. Abaixo da temperatura ideal, velocidade de reação diminui, causando uma inativação reversível. Em relação ao pH, o raciocínio é o mesmo. Toda enzima tem um pH ideal, no qual a velocidade de reação é máxima. Acima do pH ideal ou abaixo do pH ideal, a velocidade de reação diminui, sendo que ácidos fortes e bases fortes podem causar desnaturação. E vimos a concentração de substrato. Toda enzima tem uma concentração ideal de substrato, no qual a velocidade de reação é máxima. Abaixo da concentração ideal, a velocidade de reação enzimática diminui. Acima da concentração ideal, a velocidade de reação enzimática permanece máxima e constante. Então, esses são os três principais fatores que influenciam a velocidade de reação enzimática. Lembrando que a reação enzimática também pode ser influenciada pela concentração de enzimas. A concentração de enzimas também interfere na velocidade de reação enzimática. É um raciocínio lógico. Tá? Imagina que eu tenho 10 substratos. A reação é consumir esses 10 substratos. Aonde que a gente vai gastar um tempo menor para fazer esse consumo? Nesse meio que tem 10 substratos, eu botei uma enzima. Aí vai gastar um tempo T1. Agora, se eu botar duas enzimas, vou gastar um tempo T2, que vai ser menor do que o tempo T1, concorda? Sim. Se eu botar 3 enzimas, vai consumir mais rápido. Se eu botar 10 enzimas, vai consumir tudo instantaneamente. Então, quanto mais enzimas, mais rápida vai ser a reação. Esse é o raciocínio, né? O raciocínio que nós temos que adotar é, quanto maior a concentração de enzimas, maior será a velocidade de ocorrência das reações. Beleza? Então, esse é o raciocínio que nós temos que adotar quando nós pensamos em variação da atividade enzimática em função da concentração de enzimas. Tá? E aí, partindo deste, após esse princípio, que isso aqui a gente chegou a ver na outra aula, a gente entra na parte de nomenclatura e classificação. Então vamos lá. Nomenclatura. Nomenclatura é dar nome às enzimas, tá, pessoal? Quais são as regras que nós usamos para darmos nome às enzimas? Porque dar nome à enzima é importante para sabermos quando nós estamos nos referindo a uma atividade enzimática ou não. E os cientistas criaram alguns padrões que são usados para nomenclatura enzimática. Primeiro, a nomenclatura recomendada, o nome recomendado, usa uma regra geral, em que nessa regra geral, para se dar nome à enzima, você vai pegar o radical da palavra que dá nome ao substrato mais a terminação ase. Pessoal, viu a terminação ase, quer dizer que você está trabalhando com a nomenclatura de enzima. Mas para isso,
o radical da palavra que dá nome ao substrato, mais a terminação ase. Aí eu botei aqui os exemplos, ó. Urease, maltase, peptidase, e aí vai embora. Uma enzima que atua no metabolismo da ureia, urease. Uma enzima que atua no metabolismo da maltose, maltase. O substrato é maltose. O prefixo, o radical da palavra, perdão, é malte. Malte mais ase, maltase. A enzima que atua sobre peptídeos. O radical é peptide. Mais a terminação ase, peptidase. Uma enzima que atua sobre o amido, ou amilo, é uma amilase. E aí vai embora. Professor? Oi? Professor? Pode falar. Rapidinho, qual é o tema das duas avaliações? Qual é o tema das duas avaliações? Uma é lipídio e uma é proteína. Tá bom, obrigada. Tá bom. Segunda regrinha envolve o nome sistemático. O nome sistemático é uma regra mais aprofundada, mais complexa, que é usada pela maioria dos cientistas quando vão fazer referência a um grupo enzimático. O que ele faz? Ele traz para a gente algumas informações mais específicas sobre a função da enzima, sobre o que a enzima faz. Então, é uma outra maneira de nomear uma enzima. Não vou cobrar de vocês ficar trabalhando com nome sistemático, mas vale a pena a gente citar. Por exemplo, ATP glicose fosfotransferase. Então, se eu pegar o nome sistemático, eu consigo entender que eu tenho uma enzima que faz uma transferase, ó, de grupamentos fosfato na glicose para a produção de ATP. Então, a enzima que atua na produção de energia, ATP, realizando transferência de grupamentos fosfato na glicose, é uma ATP glicose fosfotransferase. Como eu falei, vocês aqui não precisam de ficar guardando esse tipo de informação, mas é bom saber que existe essa classificação. E tem a nomenclatura usual, que é o nome consagrado pelo uso. Nomes específicos que algumas enzimas possuem que foram consagrados pelo uso. Foi gerado um nome específico que não segue necessariamente as regras que a gente acabou de descrever. Esse nome ele foi repetido, foi consagrado e algumas enzimas são identificadas pela nomenclatura usual. Exemplo, tripsina, pepsina e pitialina. São 3 enzimas diferentes que têm um nome que é específico dela. A tripsina, por exemplo, é a mesma coisa que uma protease pancreática. É uma enzima que atua digerindo proteínas, componente do suco pancreático. Então, uma protease pancreática é a tripsina. A pepsina é a mesma coisa que protease gástrica. Ou seja, uma enzima que atua digerindo proteínas, componente do suco gástrico, lá do estômago. Então, se eu falar protease gástrica ou falar pepsina, dá no mesmo. A pitialina é a mesma coisa que a amilase salivar. É uma enzima que digere o amido, componente da saliva. Então, esses nomes são nomes específicos consagrados pelo uso. Onde vocês vão usar muito isso? A nomenclatura usual e a nomenclatura recomendada. Vocês vão usar muito isso quando vocês estiverem no 2º ano, trabalhando com anatomia e fisiologia humana, mais precisamente com o sistema digestório. Quando a gente trabalha com digestão, a gente usa muito nome de enzima.
as enzimas que digerem tais nutrientes. E aí vocês vão precisar retomar as informações da nomenclatura enzimática que a gente está introduzindo aqui agora com vocês. Bom, classificação. A classificação enzimática, ela é feita seguindo alguns critérios também. Nós vamos adotar aqui basicamente 2 critérios básicos: a composição e o local de atuação. A classificação mais usual é quanto à composição. Quanto à composição, nós separaremos 2 tipos de enzimas: enzimas simples e enzimas conjugadas. Fácil de entender. Uma enzima vai ser chamada de simples quando ela for uma proteína simples. Se você lembrar da aula de proteína, eu classifiquei a proteína assim mesmo: proteína simples e proteína conjugada. Enzima não é proteína? É. Então a classificação segue o mesmo padrão. O que é uma proteína simples? É aquela que só tem aminoácidos. O que é uma enzima simples? É aquela que só tem aminoácidos na sua composição. Se tem apenas aminoácidos, enzima simples. Então, as enzimas simples são proteínas simples. Né? São proteínas simples. Ou seja, possuem apenas aminoácidos em sua composição. O que é uma proteína conjugada? Uma proteína conjugada é aquela que tem uma parte proteica e uma parte não proteica, né? Exatamente. Enzima conjugada. Uma enzima conjugada é uma proteína conjugada. As enzimas conjugadas são proteínas conjugadas. Ou seja, é aquela que tem uma parte proteica e uma parte não proteica. A parte não proteica aqui vai ser chamada de coenzima ou cofator. Tá? Coenzima quando for um composto orgânico, cofator quando for um composto inorgânico, normalmente. E aí, quando nós pensamos em enzimas conjugadas, nós temos alguns termos especiais a serem utilizados. Na enzima conjugada, nós vamos pensar assim: a sua parte proteica vai ser chamada de apoenzima. A apoenzima sozinha não é funcional. Não é ativa. A parte não proteica, vai ser chamada de coenzima ou cofator. A coenzima pode ser representada por compostos orgânicos, como eu falei, e o cofator pode ser representado por compostos inorgânicos. Coenzima, nós podemos citar como exemplo, as principais coenzimas são as vitaminas. E o cofator, os principais cofatores são os sais minerais. Agora, essa parte não proteica é a parte ativadora da enzima. Essa parte não proteica representa a parte que vai ativar a enzima. É a parte ativadora da enzima conjugada, que sozinha também não tem a função. Quando então nós juntamos a coenzima
mais coenzima ou cofator, nós vamos ter o que nós chamamos de uma holoenzima. Então, a holoenzima é a enzima conjugada ativa e funcional. A gente chama de holoenzima, a enzima conjugada ativa e funcional. Então, quando nós pensamos numa enzima conjugada, nós temos que pensar que ela tem a parte apoenzima mais a coenzima ou cofator. E são termos que nós devemos saber reconhecer. Tá? São nomes que nós devemos saber reconhecer. Então, isso envolve a classificação das enzimas de acordo com a sua composição. E a classificação de acordo com o local de atuação, pessoal? De acordo com o local de atuação, nós vamos classificar as enzimas em endoenzimas e exoenzimas. Como assim, de acordo com o local de atuação? Se a enzima ela atua dentro de célula ou fora de célula. Existem determinadas enzimas que, ao serem produzidas, então imagina aqui, isso aqui é uma célula, o núcleo da célula. Existem determinadas enzimas que vão ter uma ação intracelular. E existem determinadas enzimas que vão ter uma ação extracelular. Então, se eu tenho que isso aqui que eu acabei de representar como sendo uma célula, e se nós pensarmos que nós temos enzimas que têm uma ação intracelular, nós vamos ter o que nós caracterizamos como sendo endoenzimas. Exemplo, enzimas relacionadas à respiração celular, ó. A enzima que faz a respiração celular lá na mitocôndria, ela é uma endoenzima. Só que existem determinadas enzimas que são produzidas e depois de serem produzidas, elas são secretadas, ó. Então tem enzima que ela foi produzida dentro da célula, tá aqui. Aí depois que essa enzima foi produzida, o que tem que acontecer com ela? Ela vai ser mandada para fora da célula. E aí, enzimas secretadas no meio externo vão atuar no meio externo. Então, neste caso, exoenzima. Então, aqui nós tivemos enzimas secretadas, ó. Enzimas secretadas ao meio externo. Ó. Eita. Enzimas secretadas para atuação no meio externo. Então, essas enzimas elas vão ter aqui, ó. Enzimas atuam no meio extracelular. Se a enzima atua no meio extracelular, ela é uma exoenzima. Exemplo, as enzimas que compõem os sucos digestórios, os sucos digestivos. A enzima do suco gástrico é uma exoenzima. A enzima da saliva é uma exoenzima. Visualizou? Então essa é uma classificação bem simples também, de acordo com o local de ação. E uma observaçãozinha aqui. Existem determinadas enzimas que são produzidas de forma inativa, são secretadas de forma inativa e só são ativadas posteriormente no ambiente em que elas vão atuar. Essas enzimas recebem uma denominação especial: zimogênio, zimógenos ou proenzimas. Porque olha só, raciocina aqui comigo. Toda enzima é produzida dentro de célula.
toda enzima vai ser produzida dentro da célula. Mas nem toda enzima vai atuar dentro da célula. Existem algumas que vão atuar dentro da célula, mas outras vão atuar só fora. Exemplo. Um exemplo é essa aqui, ó. A enzima que nós chamamos de pepsina, a pitialina, a tripsina. Todas essas três aqui são produzidas dentro da célula, mas atuam fora. A pepsina, por exemplo, ela é uma protease gástrica. Qual é a função da pepsina? A função da pepsina é digerir proteínas. Agora raciocina comigo. Se a função dela é digerir proteínas, se ela for produzida dentro da célula, porque ela é produzida dentro da célula, e se ela se ativar dentro da célula, o que ela pode fazer com a célula? Destruir as proteínas da célula. E se ela destruir as proteínas da célula, a célula vai ser perdida. Então, como uma forma de defesa, a célula produz a pepsina não como pepsina, produz ela de forma inativa, para que ela só se ative quando ela ganhar um ambiente extracelular. E aí, lá no ambiente extracelular vai existir um fator que vai ativá-la. E esse fator torna a enzima funcional. Visualizou? Então existem determinadas proteínas, determinadas enzimas que não podem ser produzidas diretamente ativas. Elas precisam ser ativadas depois. Zimogênios ou zimógenos. Enzimas que são sintetizadas como precursores inativos e são subsequentemente ativadas, normalmente pela clivagem de uma ou mais ligações, que mudam a forma dela para uma forma ativa. No caso da pepsina, a forma inativa dela é o pepsinogênio. Então eu posso citar como exemplos aqui, ó. Nós vamos ter o pepsinogênio como sendo a forma inativa da pepsina. Esse pepsinogênio, ele vai ser ativado. O pepsinogênio, ao entrar em contato com o HCl, será ativado. E aí, quando ele for ativado, vai ser ativado em pepsina. E vai ser a forma ativa. Aí a pepsina vai atuar promovendo a digestão de proteína. Atua digerindo proteínas. Então, o pepsinogênio, ele é o quê? O pepsinogênio é um zimogênio. É uma forma inativa. Tem uma outra. O tripsinogênio é a forma inativa da tripsina. Que posteriormente vai ser ativado pelas enteroquinases. Formando o quê? Formando tripsina, que é a forma ativa. Que vai fazer o quê? Que também vai atuar digerindo proteína. A diferença é o seguinte: o tripsinogênio é do suco pancreático e o pepsinogênio é do suco gástrico. Então, o tripsinogênio é um zimogênio.
Aqui, ó. Quimiotripsina, forma ativa. Quimiotripsinogênio, forma inativa. Visualizou? E aí vai embora. Então, existem determinadas enzimas que são produzidas em forma de precursores inativos e que deverão ser posteriormente ativados. Esses são chamados de zimogênios. E o nosso último tópico é a inibição enzimática. Bom, o que se entende por inibição enzimática? O nome já fala. Um mecanismo que promove a inativação ou a diminuição da atividade de uma enzima. Os compostos que podem diminuir a atividade de uma enzima promovendo a inibição enzimática são chamados de inibidores. Então, a inibição enzimática é a ação do inibidor. O que é um inibidor? Inibidor é um composto que vai promover a inibição enzimática. Os inibidores são compostos que podem diminuir a atividade de uma enzima, promovendo assim a sua inibição. Mas diminui a atividade de uma enzima como? Se ligando à enzima. De alguma maneira, se ligando à enzima. E afetando o seu trabalho. Porque olha só, a atividade da enzima a gente já falou ali atrás. Ela pode ser inibida, ela pode ser diminuída, modificada por fatores externos, como temperatura, pH, concentração de substrato. Mas pode ser afetada também pelos inibidores. E a inibição enzimática ela pode ser reversível ou irreversível. E essa inibição reversível ou irreversível pode acontecer de diferentes maneiras. Como, por exemplo, uma inibição competitiva. O que é uma inibição competitiva? O nome já fala. Inibição enzimática reversível competitiva. Quando houver uma competição entre quem? Entre substrato e inibidor, pelo sítio ativo da enzima. Você vai ter a enzima, você vai ter o substrato e você vai ter o inibidor. Os dois são molecularmente parecidos, substrato e inibidor. E por serem molecularmente parecidos, os dois têm a capacidade de se ligar ao sítio ativo. Mas qual é o raciocínio? As enzimas são específicas aos seus substratos. Os dois conseguem se ligar, mas só um vai ter estímulo de reação. Quem é que vai ter estímulo de reação? O substrato. O inibidor não. Mas, se o inibidor se ligar no sítio ativo, ele vai impedir que o substrato se ligue. Então, ele vai momentaneamente tornar aquela enzima inativada. Então, na inibição competitiva, qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: substrato e inibidor competem pelo sítio ativo da enzima. Substrato e inibidor competem pelo sítio ativo da enzima. Por quê? Porque os dois são molecularmente parecidos. Quem estiver em maior concentração no meio terá a preferência para o encaixe no sítio ativo. Se houver maior concentração de inibidor, ele tem a preferência de se ligar. Resultado, enzima inativa. Se houver a maior concentração de substrato, ele terá a preferência de se ligar. Resultado, enzima ativa. Então, é uma inibição que depende de quê? Depende da concentração de substrato e de inibidor.
Esse é o raciocínio que a gente vai adotar quando nós pensarmos na inibição competitiva. Esse tipo de inibição depende da concentração de substrato e inibidor. Agora, como eu falei, como depende da concentração, a inibição ou a atividade podem ser revertidas. Ó, aqui eu tenho uma enzima com o seu substrato. Aqui vai ter reação. Nota que o substrato encaixou perfeitamente aqui no sítio ativo, ó. Agora aqui está o inibidor. Nota que não houve encaixe perfeito, ficou faltando esse pedaço aqui, olha a falha aqui, ó. Aqui é a falha, ó. Tá vendo? Resultado, do lado de cá, inibição. Anteriormente, ativação. Então aqui vai ter reação. Enzima ativa. Resultado, reação. Do outro lado, enzima inativa. Enzima inibida. Resultado, não há reação. Agora, se esse inibidor sair daí, a reação pode acontecer. Se sair o inibidor e entrar o substrato, aí vai a reação. Por quê? Porque é uma reação totalmente reversível. O inibidor, ele se liga reversivelmente ao mesmo sítio de ligação do substrato, ao sítio ativo. Dessa forma, o efeito é revertido, aumentando-se a concentração de substrato. Tá bom? Então esse é o raciocínio, ó. Substratos e inibidor. Se o inibidor ligar, os substratos estão bloqueados. Se o inibidor não ligar, os substratos podem se encaixar à enzima. Vale destacar, o inibidor não impede a atividade, ele vai atrasar a atividade. Quanto mais inibidor, menor vai ser a atividade enzimática. Porém, quando o inibidor diminuir em concentração ou quando o substrato aumentar em concentração, a reação volta a ser estabelecida. Ó, reação sem inibidor aqui em azul. Reação com inibidor no esverdeado. Nota, o aumento da concentração, ó, mesmo que tenha inibidor, o aumento da concentração do substrato vai fazendo com que o inibidor perca o seu efeito. Assim como, se eu aumentar a concentração do inibidor, a inibição, ela tende a ser mantida. Tá bom? Essa inibição competitiva é o princípio utilizado por alguns medicamentos. Alguns medicamentos que nós tomamos, eles têm como princípio fundamental a inibição competitiva. Quer ver um exemplo fácil de se entender? Antibiótico. Antibiótico é um exemplo fácil da gente entender. Antibiótico serve para quê mesmo? Matar a bactéria. E um antibiótico, ele é uma substância que vai ser usada para manter as enzimas da bactéria, não as nossas, mas as enzimas da bactéria inativas, para que ela não consiga se reproduzir. Daí o seu organismo elimina a bactéria sem ela ter se reproduzido, ou seja, você vai se ver livre da infecção. É como você imaginasse o seguinte, pessoal, ó, o remédio é o inibidor, o antibiótico é o inibidor. Então imagina que essa enzima aqui é uma enzima que a bactéria precisa para sobreviver. E esses aqui são substratos dela, dessa enzima bacteriana. E o inibidor é o medicamento. Então
Então, quando você toma um medicamento, você toma numa dosagem que o médico foi lá e calculou, e ele fala para você, olha, você tem que tomar amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas. Por que 500 miligramas? Porque 500 miligramas vai ser uma quantidade satisfatória para manter as enzimas da bactéria assim, ó, inibidas. Por quê? Porque 500 miligramas vai ser uma quantidade muito grande de inibidor, de remédio, quando comparado ao substrato que a bactéria usa. Resultado, a bactéria não consegue se reproduzir. Aí ele manda você tomar de 8 em 8 horas. Por quê? Por 10 dias. Por quê? Para você manter aquele inibidor numa quantidade alta o suficiente para evitar que as bactérias se reproduzam por aquele tempo, que é mais do que o suficiente para o seu organismo eliminar as bactérias. Porque se você prestou atenção, quando você toma antibiótico, por exemplo, a sua urina fica muito concentrada, né? Porque você está jogando fora aquele remédio. Então, se você não renovar a medicação, o que vai acontecer com a concentração do inibidor? Vai cair. E se a concentração do inibidor ficar menor que a concentração do substrato, o que vai acontecer? A bactéria volta a fazer reação e volta a se reproduzir. E aí ela volta a aumentar em número, em população. Então, manter o antibiótico por um tempo é manter o inibidor por um tempo, até que seja o suficiente para o seu organismo eliminar completamente aquela bactéria. Então, o princípio do antibiótico é um princípio da inibição competitiva. Tá? E assim, muitos medicamentos funcionam dessa maneira. Assim como tem uma inibição não competitiva, ó. Inibição não competitiva. O que é uma inibição não competitiva? É quando houver ligação do inibidor em um lugar diferente do sítio ativo. Não há competição com o substrato. Só que quando o inibidor se liga na enzima num lugar diferente do sítio ativo, ele deforma a enzima. E quando ele deforma a enzima fica inativa porque ela não consegue mais reagir com o substrato. Olha aqui, ó. Essa aqui é a enzima capaz de reagir com o substrato, ó. A enzima sem o inibidor, olha aqui o sítio ativo dela. O que vai acontecer? Esse substrato aqui, ó, ele vai se ligar a essa enzima. Então o substrato vai vir aqui e vai se ligar à enzima. Se liga a enzima e aí vai ter o quê? Vai ter reação. O substrato vem aqui, ó, se liga. E aí vai ter reação. Só que quando o inibidor se encaixa, cadê o inibidor? O inibidor veio aqui, ó, puf, grudou bem aqui, ó. Olha ele aqui. A presença do inibidor fez o que com o sítio ativo? Inativou o sítio ativo. Olha o sítio. Não há mais encaixe com o substrato. Resultado: enzima inibida. Se o inibidor soltar, soltou, volta a ter reação. Se o inibidor grudar, volta a ter inibição. Então, nesse caso, esse é o raciocínio. A presença do inibidor deforma o sítio ativo, impedindo a ligação da enzima com o substrato de forma eficiente, o que faz a enzima estar inibida. Porém, se o inibidor se desligar da enzima, o
sítio ativo se reestrutura e a reação com o substrato poderá ocorrer normalmente. Então, qual é o raciocínio da inibição enzimática não competitiva? Não é competição, e sim encaixe do inibidor em local diferente do sítio ativo. O inibidor se liga em um sítio diferente do sítio ativo, promovendo deformação deste sítio ativo e inibição da enzima. De forma reversível. Porque se esse inibidor se ligar de forma estável e não se soltar mais, aí nós deixamos de ter uma inibição reversível e passamos a ter uma inibição irreversível. Tá? Quando o inibidor liga-se reversivelmente à enzima em um sítio próprio de ligação, podendo estar ligado à enzima, ao substrato e ao inibidor ao mesmo tempo. Agora, diferente da inibição competitiva, que depende da concentração do substrato e do inibidor, aqui só vai haver dependência da concentração do inibidor. Quanto mais inibidor, mais enzimas bloqueadas, menos reação vai ter. Tá? Diferente da inibição não competitiva. Então aqui, ó, ficou assim o raciocínio, ó, inibição competitiva. O inibidor bloqueia o sítio ativo. Inibição não competitiva. O inibidor não bloqueia o sítio ativo. Ele se liga em um outro ponto e deforma o sítio ativo. Tá bom? Reação sem inibidor. Reação com inibidor competitivo. Ó, nota aqui, o aumento da concentração do substrato, ó, reverte a inibição competitiva. Agora, não competitiva. Nota que o aumento da concentração do substrato, ó, não reverte a inibição. Ó. Ela permanece num patamar de inibição. A inibição vai ser caracterizada como irreversível quando o inibidor bloquear permanentemente o sítio ativo, fazendo uma ligação covalente e estável. Toda vez que houver modificação covalente e definitiva do sítio de ligação ou do sítio ativo da enzima, e a enzima estiver permanentemente bloqueada, vai se ter uma inibição irreversível. Se for o sítio ativo bloqueado, inibição irreversível competitiva. Se for uma outra região deformando permanentemente a enzima, inibição não competitiva irreversível. Tá? Olha aqui, ó. Grudou e não solta mais. O inibidor grudou e não solta mais. Então essa enzima aqui, ela está totalmente inibida. O que faz com essa enzima? Perde ela. Essa enzima tem que ser destruída e uma outra tem que ser produzida. Isso aqui é o que, por exemplo, alguns venenos fazem. Já ouviram falar do veneno cianeto? O cianeto, ele é um veneno que causa uma inibição irreversível nas enzimas respiratórias, lá na mitocôndria. Bloqueia a produção de energia.
Se bloqueia a produção de energia, a célula não tem mais energia, a célula morre, o tecido morre e você morre. Envenenamento por cianeto. Tá? Então, os princípios de medicamentos, os princípios de venenos são feitos em cima dos mecanismos de inibição. Agora, a inibição é diferente da regulação enzimática. São mecanismos muito parecidos, porém com detalhes de diferença. O que é uma regulação enzimática? A regulação enzimática é a regulação da atividade de uma enzima por meio de uma substância que vai ser chamada de moduladora. A regulação pode ser por inibição ou por ativação da enzima. Mas a regulação é um processo sempre reversível. É muito comum nós observarmos nas enzimas que formam cadeias enzimáticas. Por exemplo, vamos aqui analisar um esqueminha. Aqui eu tenho uma cadeia enzimática, que eu vou ter essa primeira enzima aqui de cima, produzindo uma substância que é a substância verde, em forma de triângulo. Essa substância verde vai ser o substrato da enzima 1 da cadeia. Então ela vem, se liga na enzima 1. Aí o que a enzima 1 vai fazer? Vai transformar essa substância verde nessa substância roxa. Aí a substância roxa vai se ligar à enzima 2. Aí o que a enzima 2 vai fazer? Vai transformar a substância roxa numa substância azul. Aí essa substância azul vai se ligar a uma enzima 3, que vai transformar ela no produto final. Esse produto final é o que a célula precisa para fazer as suas atividades. A célula está precisando desse produto final aqui para... É um hormônio, por exemplo. Então, para produzir esse produto final, o que precisa? Precisa do verde sendo transformado pela enzima 1, produzindo roxo, que é transformado pela enzima 2, produzindo azul, que é transformado pela enzima 3, produzindo o produto final. Aí, vou botar números aqui só para a gente entender. Aí a célula precisa, para funcionar normal, de 100 produtos finais. Ela precisa de 100. Se começar a passar de 100, pode ser que esse produto final cause uma intoxicação. Então, o que a célula faz? A célula regula a produção desse produto final para evitar uma intoxicação com o próprio produto final. Toda vez que começar a passar de 100, o que o produto final faz? Ele vai lá naquela primeira enzima, se liga nessa primeira enzima e deforma o sítio ativo dela. Aí o sítio fica quadrado. Se esse sítio ficar quadrado, o que vai acontecer? Esse substrato aqui, ele não funciona mais. O sítio tinha que ficar como? Triangular, para funcionar. Quando o sítio fica quadrado, esse substrato aqui para de ser produzido. Se ele não for mais produzido, essa enzima aqui não funciona mais. Se essa enzima não funcionar, vai ter o roxo? Não vai ter o roxo. Se não tiver o roxo, vai ter atividade da enzima 2? Não vai ter. E se não tiver atividade da enzima 2, vai ter o azul? Não vai ter o azul. Se não tiver o azul, não vai ter o funcionamento da enzima 3. E aí, se não tiver o funcionamento da enzima 3, para de produzir o produto final. E aí o produto final que tinha sido produzido demais, ele começa a ser o quê? Começa a ser consumido. Aí tinha produzido 150, tinha 50 sobrando. Então, parou de produzir o produto final, ele começou a ser consumido. Aí, a hora que a quantidade de produto final começar a baixar demais, ele se solta da primeira enzima, e quando ele se soltar da primeira enzima, o que vai acontecer? Toda a atividade volta
a acontecer novamente. Até que a quantidade do produto final faça o quê? Aumente de novo. Aí quando aumentar, ele bloqueia a primeira enzima, bloqueando toda a cadeia enzimática. Então esse mecanismo é um mecanismo pelo qual, dentro das nossas células, vai se regular a atividade das enzimas. Então nota a diferença. Aqui é uma substância da própria célula, da célula mesmo, tá? Esse composto aqui, ó, é um composto da célula que está regulando a atividade das enzimas da célula. Então não é um composto que veio de fora, não é um composto estranho. Então ele não é um inibidor, ele é um modulador. E o nome disso é modulação alostérica, porque o lugar que esse composto se liga é o sítio alostérico. E do mesmo jeito que pode ter a modulação alostérica inibindo uma enzima, pode ter uma modulação alostérica ativando uma enzima. Então, o que é uma modulação alostérica? Uma modulação é quando você tiver enzimas com a sua atividade regulada, atuando como moduladores do metabolismo. É importante para quê? Para vários processos metabólicos da própria célula. Então, como é importante para regular a atividade da célula, eu deixo de falar em inibição e passo a falar em regulação. Na modulação alostérica, as enzimas vão se ligar a um sítio alostérico de forma reversível, ativando ou inibindo uma cadeia enzimática, uma enzima. No meu exemplo, inibiu. Inibe ou ativa de que maneira? Regulando a forma da enzima. É como se fosse um processo o quê? Um processo não competitivo. É como se fosse uma inibição não competitiva. Assim, ó. Mas não é inibição. Por quê? Porque o composto que está regulando a atividade é da própria célula. Esse exemplo que eu usei aqui, ó, recebe o nome de inibição por feedback. O que é uma inibição por feedback? É quando a inibição de uma enzima da cadeia inibe de quebra outras enzimas. Porque se essa aqui parar de funcionar, ó, essa não funciona, essa não funciona e essa não funciona. Então, uma retroalimentação. A falta do abastecimento desse bloqueia esse. O abastecimento desse ativa esses. Visualizou? Nome disso, modulação alostérica. Show? Deu para entender? A modulação alostérica também pode ser caracterizada uma modulação covalente. A modulação covalente é quando houver uma modificação mais específica da molécula, utilizando alguns elementos específicos para promover a ativação ou inibição dos moduladores. Adição ou remoção, ó, de grupamentos fosfatos de um resíduo específico chamado serina. Mas eu não vou entrar em detalhe de modulação covalente com vocês. Deixo isso aqui para um estudo mais avançado. O que eu quero é a modulação alostérica. Deu para entender? Dúvida? Não? Com isso, nós fechamos enzimas. Acabamos a aula até um pouco antes hoje. Fechamos enzimas, fechamos a parte de proteínas e na próxima semana a gente vem
com o outro composto orgânico. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Valeu! Tchauzinho, Nossa. professor. Semana que vem